A obesidade infantil não é só um problema estético que vai gerar bullying na escola, tá? Leandro, qual propriedade você tem para falar sobre isso? Pois bem, eu sou formado em pedagogia também, muitos daqui não sabem disso, e acho que alguns também não sabem que eu fui muito obeso quando eu fui criança e adolescente. Tanto é que por isso que estamos aqui conversando, né? Porque eu fiz disso profissão. Então eu tenho essa vivência e também tenho uma vivência, um estudo, lógico, né? Em relacionado aos problemas de saúde que a obesidade infantil e na adolescência pode causar. Então se inscreva aqui no canal e aproveita que você desceu e já clica no gostei também. A gente estima por alguns dados que 15% das crianças estão obesas. E não é assim o sobrepeso, são obesas. E pelo menos 8 a 10% dos adolescentes também. E olha só que curioso, 8 em cada 10 adolescentes ou crianças obesas continuam obesas na fase adulta. Ou seja, se o seu filho, né, ou se você que está assistindo está nessa fase e você está obeso, você tem uma grande chance de continuar assim, se não tiver uma interferência. E é seguro dizer que as crianças ganham peso, tá? Normalmente por condutas dos pais, ou dos responsáveis, ou de quem ela mora junto. Porque, no final das contas, o mais relevante é, né, o hábito alimentar dessa criança. E às vezes eu atendo alguns pais, né, alguns alunos meus da consultoria que têm filhos, e fala assim, nossa, mas o meu filho não para de comer besteira. Eu falo, mas quem é que compra besteira? Porque o seu filho não pode ter tanto dinheiro assim para comprar tanta coisa e ser tão autônomo com 8 anos de idade. Então, normalmente o pai acaba terceirizando, sabe? Ah, mas na escola ele compra alguma coisa, mas quem dá o dinheiro para ele comprar? Ah, mas se eu não der? Não, não dá. Né? Qual é o problema? Você tem que fornecer comida. Então, fala assim, ó, vamos levar aqui uma lancheira. Ah, mas meus amigos compram isso. É problema deles. Você, não. Os pais tendem a terceirizar a educação. E a escola não é 100% da educação. A escola faz parte da educação. Então, mas a escola tem disponível isso. Sim, mas você é o responsável pela educação. Você optou por aquela escola, por qualquer motivo que seja, que maravilha, que bom que você confia naquelas pessoas, naquela escola, ou talvez você optou por conveniência também, né? Mas você não consegue tirar a responsabilidade de si. Mas claro que também não é só isso. A gente tem ali uma inclinação genética, né? Por exemplo, a minha família tem pessoas obesas, porém, de novo, o fator ambiente conta demais. Por exemplo, quantas crianças e adolescentes não são incentivados a nenhum esporte, a nenhuma prática. E não é assim, ó, faz natação aí, vai, matriculei na natação. Mas mãe, eu não gosto de ir lá. Não, 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 não. Você vai fazer o que eu tô mandando. Não dá para ser tão arbitrário assim, entende? Porque aí você pode criar um desprazer com a atividade física. Você pode gerar um trauma. Então, do tipo assim, primeiro, você tem que fazer o negócio. Porque a criança vai olhar e falar assim, pô, ele faz, eu quero fazer. Porque criança aprende assim, adolescente aprende assim. É observando, é olhando. Falar não vale muito. Depois que isso já entrou na cabeça, porque você deu um bom exemplo, o que você gosta? Né? Pô, eu gosto de rugby. Vamos arrumar um rugby para você. Porque se você forçar a criança ou adolescente a ir em algum lugar que ele não gosta, a chance de ele criar uma repulsa por aquilo e por tudo que ele entende como aquilo é gigante. E nesse momento da vida, é tão forte isso, é uma ideia tão forte que pode germinar e o resto da vida a pessoa ter uma repulsa. Então ela vai ter que sempre estar brigando com aquilo, a menos que ela reconfigure isso mentalmente mais pra frente, mas é muito mais trabalhoso. E claro que a gente tem que citar aqui também distúrbios psicológicos. A gente sabe muito bem que a mente, né, tem tudo a ver com o físico. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui sobre bariátrica. Lembra de procurar no Twitter, mas tema se tiver qualquer dúvida. E lá eu citei alguma coisa que o pessoal nos comentários até colocou lá, eu vou aproveitar aqui o ensejo. Mas por que uma pessoa que às vezes fez bariátrica, ela pode, por exemplo, ter uma tendência ao alcoolismo? Porque a comida estava regulando ela, entende? De repente ela era tão obesa porque ela era muito ansiosa. E ela comia quando tinha ansiedade. Agora ela não pode mais comer, ela vai ficar muito ansiosa. Você desregulou. Lógico que isso, né, por isso tem que ter acompanhamento psicológico, isso foi pro bem. Só que ela pode canalizar para alguma outra coisa, porque a ansiedade não foi tratada. E para quem acha que isso é besteira, não é besteira. Bom, todas as crianças que nasceram antes de, sei lá, 1500, não precisa nem tão longe assim, com certeza não gostavam de hambúrguer. Ou seja, começam a gostar porque tem a inserção disso na dieta. E tudo bem ter a inserção disso na dieta, mas desde que seja com modos. Talvez colocar isso, por exemplo, num final de semana, numa data especial, tomando muito cuidado também para que todas as datas especiais não tenham um reforço alimentar, porque isso também pode criar depois assim, olha, qualquer comemoração que eu tiver eu tenho que comer. Todos nós quase pensamos assim. É difícil você pensar numa confraternização que você não come e não bebe nada. Vamos se encontrar aí para dar um rolê no parque só. Agora, se a gente fosse educado desde sempre assim, talvez a gente pensasse dessa forma. Então, para você que está assistindo,
Tudo que você fizer para uma criança, não entenda como um ato isolado. Aquilo pode ser um marco, pode ser, quando eu falo, uma tatuagem mesmo cerebral, que vai durar para o resto da vida. Então não dá para ficar brincando, não dá para errar. Lógico que nós somos seres humanos, não somos perfeitos, não é porque a gente é adulto que a gente sabe tudo. Né? Eu, por exemplo, estou falando aqui talvez com alguma propriedade, você está me admirando, mas tem um monte de coisa que eu não sei, mesmo sendo pedagogo, né? Mesmo fazendo pedagogia. Mas pelo menos que você volte a sua atenção para o cuidado, do tipo, se eu der esse alimento, será que vai criar um... Sabe essa dúvida? Isso já faz a gente melhorar muito. E por que a gente tem maior taxa de obesidade com crianças e menos com adolescentes? Porque no momento do estirão, estatisticamente falando, né, metade dessas crianças, basicamente, pelo estirão consegue dar uma secada. Não quer dizer que ela está magra, mas às vezes ela saiu da obesidade. Nesse modelo da adolescência, as pessoas começam a ficar mais vaidosas também. Então, né, por conta olha, agora eu quero pegar o coleguinha, a coleguinha, quero dar beijinho na boca, né, e isso pode motivar. Ou também pelo bullying, que foi o meu caso. O meu caso foi esse. Eu sofri um bullying da sala inteira, foi, assim, envergonhador, para não dizer traumático, porque foi mesmo. Com certeza eu sei que eu tenho disso dentro de mim até hoje. Mas a partir daquele momento eu falei assim, não, isso eu não vou mais aceitar, isso eu vou mudar. Só que aí você vai falar, pô, legal, uma história bonita. Ah, bacana, fiz isso de profissão, estamos aqui falando para mais de 3 milhões de pessoas, que maravilha. Mas eu também poderia ter me matado, né? Então não vamos passar um pano no bullying. Mas é fato que os adolescentes, né, tendem a ser menos obesos. Mas pense que das 10 pessoas que eram obesas, entre crianças e adolescentes, 8 continuam obesas na vida adulta. Então, olha como é forte isso. Se você corrige na base o problema, dificilmente isso vai voltar a incomodar. Ou que volte, mas é muito temporário, do tipo a pessoa olhar e falar, nossa, não era assim, peraí, deixa eu voltar pro eixo. Agora, uma pessoa que sempre se identificou dessa maneira, na vida adulta é assim que eu sou. E estar gordo é muito diferente de ser gordo. Ninguém é gordo. As pessoas estão, né, com obesidade, estão com sobrepeso. Só que se a pessoa não enxerga como uma coisa que ela consegue mudar, se torna muito mais difícil ainda. Então é seguro dizer que uma criança obesa tem muita responsabilidade ali do adulto. De novo, incentive as crianças e adolescentes a comerem bem, a fazer exercícios físicos, a beber água. E o melhor para isso é o modelo, é o exemplo. Palavra vale menos do que o ato. E numa dessa você muda também. Eu vou deixar a indicação agora de um vídeo aqui, que se vocês verem, vocês vão dar risada, eu tenho certeza. Então, clica e assiste pelo menos o começo, pelo menos os primeiros 30 segundos, que é falando sobre musculação e criança. Dá uma olhadinha aqui.